Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Há alguns vídeos atrás nós falamos sobre troca de cordas, ensinei na prática como trocar de cordas. Se você não viu esse vídeo, basta entrar nos meus vídeos e digitar lá que vocês vão ver. E a propósito, nós já temos mais de 1000 vídeos, né? Ou seja, eu acho muito difícil ter um tema que nós ainda não gravamos, tá bom? E recados rápidos, podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde estiverem. Aqui é violino que foi enviado, violoncelo que foi enviado, é só enviarem de todo o Brasil, tá bom? Bom, vamos lá. Aí eu recebi a pergunta, né, quando eu falei de troca de cordas, eu falei de combinações de jogos de corda. Alguns músicos gostam de combinações, não usam um jogo inteiro. E isso é mais comum no violoncelo, até onde eu tenho observado no passar desses anos todos, né? Violino ocorre menos, às vezes o músico usa 3 cordas e a mi muda, mas é menos no geral do que o violoncelo. Bom, e aí eu recebi a pergunta o que observar, né? Inclusive, até tratei esse assunto com um músico que nos enviou esse violoncelo aqui, já ele vai receber o vídeo explicando o trabalho. Ocorre basicamente o seguinte: primeira questão que você precisa saber para fazer blends, combinações de corda, é se há a necessidade. Você não vai fazer uma combinação de corda só para dizer que faz a combinação de corda. Tem que haver uma necessidade, né? Para isso, o seu instrumento tem que estar impecavelmente ajustado. Corda boa em um instrumento sem ajuste não tem sentido nenhum, tá? Então primeiro você ajusta bem o instrumento e depois troca de corda. E por quê? Você só vai conhecer aquela corda se o instrumento estiver ajustado. Se o instrumento estiver sem ajuste, não tem sentido, tá bom? E aí, continuando aqui, você precisa ter a necessidade, não, essa corda aqui não está correspondendo em tal região no meu instrumento, ou seja, você vai combinar. Então, primeira questão é a necessidade, tá? Segunda questão que você tem que analisar para a combinação de cordas. São várias, eu vou citar só algumas para vocês. Se combina. Às vezes você pode ter uma comida aqui muito gostosa, outra muito fantástica também, mas as duas juntas não se combinam. Então, às vezes as cordas são boas, mas não se combinam, tá? Então você precisa analisar essas duas coisas para você ver se aquela combinação vai funcionar com o seu instrumento e com a sua técnica, tá? E terceira coisa que você precisa saber, se forem combinações muito exóticas, combinações muito difíceis de conseguir, que talvez você tenha dificuldade, como eu disse mesmo, já dificuldade de conseguir essas cordas, né? Porque os vendedores não trazem, às vezes, avulsas de todas. O violoncelo, por exemplo, Lá e Ré Larsen, 2 Sol, Tomastic, Spirocore, Tungstênio, é uma combinação já conhecida, é uma combinação já muito consolidada no violoncelo. Então, é razoavelmente fácil de você conseguir esta combinação, tá? Agora, uma combinação semelhante, mas um pouco diferente. Essa mesma combinação, só que é Sol, Eva, Pirazzi, já é uma combinação um pouco mais difícil de você conseguir. Pronto, eu já vi grandes músicos usando, tá? Então, você precisa saber destas coisas antes de combinar, tá bom? Eu conheço músicos que têm jogos e jogos e jogos e jogos de cordas, que eles vão fazendo combinações e vão estudando ao longo dos anos. E é normal eles irem mudando, porque ao contrário do que as pessoas pensam, as fórmulas também mudam, né? As fórmulas de todos os produtos mudam. Inclusive a gente acaba não percebendo porque as empresas fazem isso de uma maneira muito gradativa para não assustar o consumidor, tá bom? Então você precisa saber dessas questões todas. Para finalizar, eu recebo sempre a seguinte pergunta. Às vezes eu recebo uma mensagem no WhatsApp: olá Felipe, qual corda fica bom com um violino Eagle tal, um violino Mavis tal, independente da marca?
A resposta é, não há uma resposta. Imagina se eu falasse assim, né? Perguntasse para um alfaiate, qual paletó vai ficar bom com, no meu caso, um descendente de armênio e de alemão, que sou eu no caso. Ele ia olhar e dar risada da minha pergunta, que não tem o menor sentido. O que você vai precisar fazer? Ir lá, ele vai medir você e vai fazer algo sob medida para você. A gente consegue indicar um jogo de corda somente quando nós temos um instrumento em mãos e ajustamos eles. Aí a gente ajusta o instrumento, essa há uma posição, ele está respondendo bem, então eu recomendo tal jogo de corda para o seu instrumento, tá bom? Então, falando de corda, vocês perguntaram isso, por quê? Uma corda, por exemplo, alfaiê, pode muito bem combinar em um instrumento e não combinar em outro, tá bom? A gente pode falar assim, combina com a maioria para facilitar, mas a gente tem que analisar cada instrumento quando ajusta, tá bom? Espero que tenham gostado do tema. Podem nos enviar instrumento, até os alunos e instrutores de vocês. Ficamos muito agradecidos com as indicações. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.